Bom dia, a paz de Cristo esteja com todos vocês nesta sexta-feira, 4 de junho, da nona semana do tempo comum. Hoje o Evangelho é Marcos, capítulo 12, do 35 ao 37. Façamos juntos a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os doutores da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse, movido pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu coloque seus inimigos debaixo de seus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Então, como pode ele ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos nós sabemos, teologicamente e nas Escrituras que está ali, que o Messias, virá da descendência de Davi. É dali que virá o Messias, É dali que veio o Messias, que é Cristo, Será um rei de aparência ali guerreira, vitoriosa, que irá restaurar a glória de Israel como nação, libertar o povo do domínio estrangeiro, também pelo uso da força. Esta era a visão que os judeus tinham, claramente do seu Messias, um Messias guerreiro, forte, capaz de expulsar os invasores da terra de Israel e, enfim, estabelecer o reino de Deus. Pois é, meu irmão, Deus teve outro pensamento para a nossa salvação. Deus não deixou de enviar o Messias prometido. Isso é uma promessa de Deus, E esse Messias prometido, Deus cumpriu a promessa enviando nada mais, nada menos do que o seu próprio Filho, Jesus Cristo, da qual José era descendente da realeza, tinha a linhagem da descendência do rei Davi. A garantia deste mundo de que o Messias virá da casa, do trono de Davi, está cumprida por São José. E por que por São José? Porque Deus não tem parentesco com ninguém neste mundo, porque Ele é nosso Criador. Davi não era um primo, um irmão de Deus. Davi foi criado por Deus. Então a relação da descendência genética, os laços familiares, a descendência, veio sim ali e se cumpriu em São José, que era descendente do rei Davi. Está aí o Messias. E que Messias é esse? Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Um Messias que cura as feridas de Israel. Um Messias que é mestre, que ensina o povo de Deus. Ensina definitivamente para que tudo eles possam entender que nele se cumpre todas as expectativas dos profetas, Ou seja, a Escritura se cumpre quando Jesus está no nosso meio. Isto é uma maravilha, podemos contemplar. E por que é uma maravilha? Porque o Messias vem para salvar. O Messias vem para ser rei. E nós sabemos a realeza de Cristo neste mundo. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. O seu manto, rasgaram o seu manto, a cana rachada, como se diz ali. Ora, todos os pecados dos homens foi ali carregado por esse rei que foi insultado, que foi maltratado, que foi ali, vamos dizer assim, de forma violentado em todas as espécies, por palavras, ações, golpes em sua cabeça, cuspiram no Senhor. Este é o Rei, o Messias que assume os nossos erros e pecados e ainda nos dá o perdão, dizendo que nós não sabemos
o que estamos fazendo. Por isso ele roga ao Pai para nos perdoar. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Muito bem. Infelizmente, muitos de nós ainda continuamos não saber o que fazer, né? E pior, estamos fazendo de uma maneira mais forte e intensa, que prejudica e desagrada a vontade de Deus, né? Cristo continua ensinando, como diz aqui, né? Ensinando aqueles que já acham que tudo está certo e é só aguardar, né? Muitos ainda aguardam o Messias, mas o Messias já veio e é a realidade definitiva e concreta da nossa vida. É o Cristo Senhor, né? Que possamos nós também mudar a nossa mentalidade, né, sobre o jeito que são essa questão do Messias, né? O que queremos? Um Messias guerreiro para os problemas desse mundo serem solucionados, ou um Messias que é, além de Messias, é um príncipe da paz, que traz a paz para podermos desfrutar e vivermos como irmãos. A paz serve para vivermos como irmãos, aproveitar a irmandade, a companhia, né, o prazer de estar com o outro, né? A mentalidade tem que mudar, porque Jesus é aquele que traz essa mudança definitiva. Devemos nos encaixar, nos enquadrarmos nesta mentalidade nova e definitiva de Jesus, né? Jesus corrige essa maneira, né? E ele cita ali o Salmo 110, né? Que Davi teria pronunciado, e pronunciou com a inspiração do próprio Espírito Santo, né? Nosso Senhor dá um argumento, né, que não pode ser filho, sucessor de Davi, aquele que Davi chama de Senhor, pois ao chamá-lo de Senhor, Davi declara ser servo deste mesmo Senhor, né, deste futuro rei. Davi, sendo o rei de Israel, deste mundo, deste povo, o povo de Deus, percebe que há um rei maior e definitivo, da qual ele mesmo, sendo rei, declara ali a sua obediência, né, a sua expectativa nesse rei que é o Messias de Israel. Davi não pode salvar, Davi administrou, né, do seu jeito, né, com ali agradando a Deus e também algumas vezes não agradando a Deus, mas Davi não tem poder de salvação que este rei dará a cada um que acreditar nele definitivamente. E este rei é Cristo, né? Muito bem, por isso Davi declara ser servo desse futuro rei. Meu irmão, minha irmã, entenda, portanto, que Jesus é o Messias e é infinitamente superior a Davi em dignidade, né? No seu jeito de ser. O reino de Davi era um reino para se administrar limites, fronteiras, né? O reino de Cristo é eterno e é infinito, não terá fim. Este reino está sobre toda a terra para aqueles que acreditam verdadeiramente neste Messias definitivo, né? Que nos dá a vida eterna. Hoje, então, possamos nos alegrar, né? Jesus se afastou dessa ideia de liderança, de realeza, né, mundana que tinham os saduceus, os fariseus e que muitos de nós ainda temos, né? Muitas vezes estamos questionando Jesus para fazer isso neste mundo que não tem mais jeito. O mundo não tem mais jeito porque os homens insistem muitas vezes em continuar vivendo fora da vontade de Deus, né? E o único que dá jeito é aquele que veio e cumpriu a vontade de Deus plenamente, Jesus, o Messias, e nos ensina a seguir essa vontade. Se seguimos a vontade de Cristo na nossa vida, certamente agradamos a Deus, né? E assim Deus se agradará de nós através do Filho, que tudo fez e entregou sua vida por nós. Um rei que entrega a sua própria vida. Qual outro rei fez isso? Nenhum. Cristo fez por mim e por você. E mais ainda, ressuscitou para que nós também
ressuscitássemos por ele, que é a primazia, o primogênito dos mortos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Fiquemos em paz nesta sexta-feira da 9ª semana do tempo comum. Amém.